Turma, no final do vídeo da parte 2, eu acho que eu cometi uma gafe, tá? Eu não consegui conferir ainda, porque eu tô tentando gravar todos os vídeos rápido hoje. Então eu não tentei conferir ainda, mas vamos ver lá. Eu falei pra vocês, estávamos no assunto sobre as sétimas aumentadas, tá? Que nem Sol, Si, Ré, Fá, Sol maior, eu aumento sétima. Então eu tenho a tônica, o que me define maior ou menor, maior, a justa, e a minha sétima, ela pode ser ela pode ser menor, como tá aqui, ou maior se eu for pro Fá sustenido. Sol aumentado de sétima maior ou menor, maior, menor. A mesma situação acontece no Dó maior, que é os que a gente mais usa. Dó maior, Dó, tônica, maior ou menor, isso é muda maior. A minha justa. E a minha sétima, ela pode ser maior ou menor. Maior ou menor. Vai depender da música que eu vou tocar e do efeito que eu quero lá. Ré maior. Ré, Fá sustenido lá. Maior no Fá sustenido ou menor no Fá natural. Maior. E o meu Dó. Tá bom? Então o meu Dó pode ser menor ou maior. Menor ou maior. Tá bom? Esse é o sentido da gente usar a sétima. E aí o que eu uso maior ou menor vai depender da partitura que eu vou tocar, tá bom? E do efeito que eu quero também. Bom, mais pra frente a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. A gente vai ter umas 30 aulas só de acorde, tá? Mas não agora, vamos devagar aí, calma. Bom, até agora vimos apenas os acordes naturais, expandindo um pouco o conceito. Podemos trabalhar com 4 notas em vez de somente 3. E fazemos isso acrescentando o 7º grau aos nossos acordes anteriores. Assim, formamos os acordes com sétima. O conjunto dos graus primeiro, terceiro e quinto e sétimo consiste em uma tétrade. Ou, como eu disse para vocês, a quatríade. Tá bom? O 7º grau pode ser maior ou menor. Tá bom? Maior ou menor. Certo? Legal. Então, a partir de agora, quando você ouvir falar toque a tétrade do acorde de Dó maior, então eu já sei Dó, Mi, Sol, ou eu pego Si bemol ou Si natural. Se eu pego Si natural, eu tô pegando Dó maior com sétima maior. Tá vendo? Ó, a minha sétima maior. Acorde de Dó maior com a minha sétima maior. Se eu pego um Si bemol, então eu tô pegando Dó maior com a minha sétima menor. Certo? Podendo ser as inversões. Tá bom? Depois nós vamos trabalhar as inversões também. Ai, ai. Falei demais. Essas são as notas principais do acorde, conhecidas como notas de acorde. Nos estudos mais adiante, você entenderá que essas são as notas que caracterizam uma função harmônica. Por isso da harmonização, tá bom? Por enquanto, é suficiente saber apenas que estas notas são a coluna vertebral do acorde. Elas que definem de quem estamos falando. Elas que nos orientam. Certo? Bom, vamos ver agora os conceitos complementares sobre graus. No artigo, esse que nós estamos lendo e estamos fazendo, o que significa aumentada, diminuta e justa? As nomenclaturas aumentada e diminuta foram utilizadas somente para o grau 4 e 5. Dó maior. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau. Então, eu vou ter Sol no Fá e no Sol. Eu posso usar quinto grau, ou diminuta, ou aumentada. Tá bom? Quarto grau, diminuta ou aumentada. Isso aí. Porém, veremos agora que esses nomes podem ser utilizados para os demais graus também.
Nesse caso, para os graus que já possuem a denominação maior e menor, a nomenclatura aumentada significa um semitom acima do grau maior. Tá bom? E a diminuta significa um semitom abaixo do tom maior. O segundo grau maior, primeiro, segundo, possui um tom de distância da tônica, um tom. Por que um tom? Eu tenho essa preta, então vem pra cá, eu tenho um tom, certo? O terceiro grau, ele possui 2 tons entre a tônica, minha tônica está sendo a dó. Então eu tenho um tom, 2 tons, certo? O terceiro grau, ele aumenta, o terceiro grau aumentado possui 2 tons e meio. Então eu tenho, ó, o primeiro, né? Segundo, o terceiro, aqui, ó, tem 2 tons e meio. Por que 2 tons e meio? Ó, tem uma aqui do preta e branca, um tom. Branca, preta e branca, mais um tom. E entre essas duas eu tenho meia. Então eu tenho entre a primeira e a quarta um tom e meio. Tá bom? Da mesma forma, a nomenclatura diminuta significa um semitom abaixo da nomenclatura, que foi o que eu falei para vocês lá em cima. O terceiro grau, 1, 2, 3, possui um tom e meio de distância da tônica. No caso aqui, a diminuta. Eu tô aqui no terceiro tom, terceiro diminuta. Tá vendo? Então eu diminuí um semitom. Diminui um semitom. Ou meio tom, né? Então eu tenho, ó, um tom. E daqui pra cá eu tenho meio. Então eu tenho um tom e meio. Certo? O sétimo grau possui 5 tons de distância. Meu sétimo grau, do ao si. Do, ré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui do si eu tenho 7 graus. Tá bom? O sétimo grau, ele diminui, diminuto, que é aqui no caso, ele possui 4 tons e meio de distância da tônica. 1, 2, 3, 4 e meio. Tá bom? 1, 2, 3, 4 e meio. Tá bom? Por que 4 e meio? Do, ré. Um tom. Ré, mi. Um tom. Mi, fá sustenido. Um tom. Fá, sol. Sol, lá sustenido. Tá? Ou si bemol. Isso é só uma curiosidade dessa aula, tá bom? Aí, ó, bom, vamos resumir tudo que vimos até agora sobre graus para ficar bem claro. Caso você ainda tenha dificuldade em pensar em tons e semitons, acompanhe esse estudo com a diagrama abaixo. Então você tem um diagrama que tem as setinhas em cima indicando semitons e as setinhas embaixo indicando tom. Então vamos lá, semitom. Eu vou falar de sustenido, aí depois eu volto falando de bemol. Do dó pro dó sustenido eu tenho um semitom. Do ré pro ré sustenido eu tenho um semitom. Do mi pro fá eu tenho um semitom. Do fá pro fá sustenido eu tenho um semitom. Do fá sustenido pro sol eu tenho um semitom. Do sol para o sol sustenido eu tenho um semitom. Do sol sustenido pro lá eu tenho um semitom. Do lá pro lá sustenido eu tenho um semitom. Do lá sustenido para o si natural eu tenho um semitom. Do si para o dó eu tenho um semitom. Vamos voltar? Do dó para o si eu tenho um semitom. Do si para o si bemol eu tenho um semitom. Do si bemol para o lá natural eu tenho um semitom. Do lá para o lá bemol eu tenho um semitom. Do lá bemol para o sol natural eu tenho um semitom. Do sol natural para o sol bemol eu tenho um semitom. Do sol bemol para o fá natural eu tenho um semitom. Do fá para o mi eu tenho um semitom. Do mi para o mi bemol eu tenho um semitom. Do mi bemol para o ré natural eu tenho um semitom. Do ré natural para o ré bemol eu tenho um semitom. Do ré bemol para o dó eu tenho um semitom. Do dó para o si eu tenho um semitom e assim por diante. Certo? E aí vamos seguir a escala de dó maior.
Do dó pro ré, eu tenho um tom. Porque, ó, meu semitom tá aqui. Um semitom, que é o do sustenido, mais um semitom, que é o do sustenido pro ré, os dois eu tenho um tom. Então, o meu um tom, sempre vai ter uma nota aqui no meio sobrando. Tá? Onde que é o meu meio tom. Então, do dó pro ré, eu tenho um tom. Do ré pro mi, eu tenho um sobrando, um tom. Do mi pro fá, eu tenho algum sobrando aqui? Não. Então, aqui eu tenho um semitom. Tá bom? Do fá pro sol, eu tenho um tom. Eu tenho um sobrando aqui. Do sol pro lá, eu tenho um tom. Eu tenho um sobrando aqui. Do lá pro si, eu tenho um tom. Eu tenho um sobrando aqui. Do si pro dó, eu tenho algum sobrando no meio? Não, então aqui eu tenho um semitom. Se fosse para mim ter um tom, eu teria que fazer o quê? Sustenizar o meu dó. Aí se eu venho pro dó sustenido, ó, dó, um tom. Que eu tenho o semi aqui no meio. Eu tenho o meio aqui. Tá bom? Então, o som em semitom é a distância mais curta ou mais longa que eu tenho de uma nota para outra. Tá bom? Semitom é a distância mais curta e o tom é a distância mais longa. Certo? Espero que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Assiste o vídeo, anota no papel o que eu falei e depois vocês vêm fazendo. Semitom, 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 semitom. Semitom, 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 tudo semitom, semitom. Aí depois eu vou pra escala de dó maior. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tom, tom, perdão, dó, aí tem tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Do dó pro ré eu tenho tom, do ré pro mi eu tenho tom, do mi pro fá eu tenho semitom, do fá pro sol eu tenho tom, do sol pro lá eu tenho tom, do lá pro si eu tenho tom, do si pro dó eu tenho semitom. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Brinca, brinca, isso é uma brincadeira, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Os que tem uma nota no meio é tom. As que não tem nota no meio é semitom. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Tá bom? Para todos os graus teremos então a seguinte distância, usando o exemplo de dó maior. A segunda maior eu tenho um tom, tá? Segunda menor eu tenho meio. Segunda menor eu volto, diminuo, meio tom. Tenho meio tom, que é um semitom. A segunda aumentada eu tenho um tom e meio, ó, meio com meio, com mais meio, um tom e meio. E assim vai seguindo por diante, tá bom? Deus abençoe. Estudem bastante, porque esse negócio de tom e semitom para nossa cabecinha é bem complicado. Mas se você faz o exercício certinho, aí vai bonitinho, tá?